fazemos uma viagem por estes dias, sempre com a grande ajuda de Joel Colette. Joel, bem-vindo. Por estes dias já passou o Natal, bem próximos da passagem de ano. Continuamos a falar de festa e é sobre isso mesmo que vamos começar a falar por estes dias desta semana. Sim, Rita. Espero que tenhas tido umas boas festas e também já desejo-te um excelente 2026. Nós, na semana passada, tínhamos dito que temos estado por estes dias a ir abordando as diferentes fases da Natividade e eu tinha aqui ameaçado a semana passada que hoje iríamos falar dos Reis Magos. E até lancei, enfim, provocatoriamente a questão de mas será que eles seriam mesmo três? E, portanto, cumprindo essa promessa, aqui estou para falarmos um bocado sobre isso, a propósito também de alguns presépios que nós temos na cidade do Porto. E importa dizer que a ida dos magos a Belém, já fizemos isso aqui uma vez, referência a isso, é o cumprir de uma profecia. Os velhos profetas, tal como estava escrito nas Escrituras, no Velho Testamento, os profetas tinham profetizado que quando o Messias nascesse, todo o mundo, os reis de todo o mundo, o iriam adorar. E por isso, a ida dos magos a Belém representa isso mesmo. Eles representam os reis de todo o mundo. E uma vez mais, poderá ficar a pergunta, mas porquê três? E isto ainda por cima porque, de facto, se nós pegarmos no Novo Testamento, no Evangelho que descreve a ida dos magos a Belém, surpreendentemente para muitos, se calhar, em lado nenhum está escrito que eles eram três. Nós pegamos na Bíblia, lemos e o que lá está escrito é que os magos foram a Belém. E a Ana Rita poderes-me dizer, como se calhar muitos telespectadores, sim, mas não está lá também escrito que eles levaram ouro, incenso e mirra? Três? Sim, está lá escrito. Mas não está lá escrito que um levava ouro, que outro levava incenso e que outro levava mirra. Só está escrito que os magos foram a Belém e que levaram para oferecer ao menino ouro, incenso e mirra. Portanto, não significa que eles fossem três. Mas então porquê três? Bom, temos que pensar que as representações da Natividade, as representações do nascimento do menino Jesus, a adoração dos pastores, a adoração dos magos, nos começam a surgir fundamentalmente na Idade Média e particularmente desde o século XIII, quando nos aparecem os primeiros presépios. A tradição diz que foi há 802 anos, em 1223, que pela primeira vez São Francisco montou um presépio. Mas já antes dos presépios já havia representações em pinturas, até em representações teatrais do nascimento do menino Jesus, e onde estão presentes três reis magos. Mas porquê três, então, se na Bíblia não está escrito que são três? Voltamos novamente à simbologia. Eles representam os reis de todo o mundo. Ora, se recuarmos à Idade Média, à Europa da Idade Média, os europeus tinham a ideia que o mundo era constituído por três partes. A Europa, a Ásia e a África. Obviamente, não se conhecia as Américas nem a Oceania. E por isso, se eles representam os reis de todo o mundo, eles representam as três partes do mundo. É por isso que um dos reis magos é negro, porque representa o continente africano. E daí ter nascido esta ideia dos três reis magos com as três partes. Ora, isto é válido para a Idade Média. Mas quando chegamos a épocas posteriores, e isso é bem evidente em alguns presépios que temos na cidade do Porto do século XVIII, e permite-me agora aqui salientar, por exemplo, temos uma imagem aqui da igreja de Massarelos, os portuenses, e quem não é do Porto conhece bem as traseiras desta igreja, esta perspectiva que estamos a ver quando passamos naquele viaduto por cima do Rio Douro e vemos as traseiras de uma igreja, é esta igreja, a igreja de Massarelos, e no seu interior, na antiga sacristia, que entretanto foi transformada num espaço museológico, podemos contemplar este presépio, um belíssimo presépio do século XVIII, barroco, e que tem uma particularidade muito interessante, que é, não tem três reis magos, mas tem quatro reis magos. Aliás, não é o único. Há uma outra fantástica igreja da cidade, que é a igreja de São José das Taipas, aquela igreja monumental, também temos imagem, que fica voltada para a cordoaria, e onde, igualmente, ali temos um presépio. E esse presépio da Igreja das Taipas, que podemos ver já de seguida nas imagens, é mesmo, podemos classificá-lo como talvez
o mais belo presépio da cidade. Eu pedi aos nossos colegas da Regi, exatamente, estamos a ver aqui um pormenor desse presépio. É um presépio da chamada Escola de Machado de Castro. Machado de Castro foi um fabuloso escultor barroco do século XVIII, um escultor português. Fez coisas muito grandes, como por exemplo a estátua do rei Dom José no Terreiro do Paço, mas ele acaba por ficar mais conhecido popularmente pelos seus presépios. E são-lhe atribuídos inúmeros presépios, seguramente o Machado de Castro não fez todos os presépios que lhe são atribuídos, e por isso hoje os historiadores têm alguma preocupação de só designar um presépio como sendo de Machado de Castro quando temos documentos que provam que foi feito pelo Machado de Castro ou pelas suas oficinas. Ora, a Irmandade de São José das Taipas tem documentação que atesta que, de facto, este presépio foi feito por esse grande escultor do século XVIII. Era um homem muito culto, muito erudito, de tal forma que o próprio rei o incumbiu de formar uma escola mesmo formal, uma escola de arte, de escultura. E por isso, com toda a propriedade, podemos falar da Escola Machado de Castro, ou as oficinas Machado de Castro. E era um homem, como te dizia, culto, erudito, e por isso ele sabia o que significava a ida dos Reis Magos a Belém. Mas ali, no século XVIII, ele também sabe que o mundo não tem três partes. Claro que ali em meados do século XVIII ainda não está estabilizada certezas. Nomeadamente essa ideia, que é uma construção teórica de que a Austrália, a Nova Zelândia, aquelas ilhas todas formam a Oceania, formam um quinto continente. Agora, no século XVIII estão fartinhos de saber que existe um novo mundo, não é? Desde o final do século XV, que se tinha chegado à América. E por isso que Machado de Castro faz nestes seus presépios, e aqui bem evidente neste de Machado de Castro, neste de São José das Taipas, é meter um quarto rei mago. Um rei que representa esse outro quarta parte do mundo, que é as Américas. Com esta particularidade que podem observar aqui, ali ao fundo, é que o quarto rei mago é diferente dos outros três e é representado como um índio tupi, um chefe índio com as suas penas e tal. Algo que, curiosamente, já no século XVI, como podemos ver nesta famosa pintura de Grão Vasco, o pintor Vasco Fernandes, o Grão Vasco de Viseu, o primeiro grande pintor do Renascimento português, e o Grão Vasco já se aproximou, já no século XVI, deste conceito. Nesta famosa pintura que ele fez para a Catedral, portanto, para a sede de Viseu, ele representou aqui a adoração dos magos. Também aqui parecem-nos quatro, mas não são. O que está mais baixo não é um rei mago, é o homem que dedica esta pintura. Os reis magos são os três que estão acima. E o que nós vemos aqui é que o Grão Vasco substitui um dos tradicionais reis magos, também aqui, por um índio brasileiro, por um índio tupi. Estão a ver ali com as penas na cabeça. O que é fantástico, porque esta pintura data de 1502, 1503, e esta é considerada a mais antiga representação que existe no Ocidente de um índio americano. Não te esqueças que o Pedro Álvares Cabral tinha chegado ao Brasil em 1500. E, portanto, aqui em 1503, o Grão Vasco está já a pintar um índio e nada mais, nada menos do que um chefe índio representando o continente americano que vai adorar o menino Jesus. É fantástica esta pintura do Grão Vasco, exatamente também por esse conhecimento, por esta preocupação de uma visão mundial do cristianismo. O Messias nasce para todos, também nasce para esse novo mundo, e por isso o Grão Vasco coloca aqui um dos três reis magos como um chefe índio. Não foi a coragem de fazer aquilo que, como vimos nos presépios, Machado de Castro e outros autores do século XVIII irão fazer, que é assumir mesmo um quarto rei mago. Aqui no século XVI ele ainda não teve essa coragem, mas no século XVIII sim. Sendo certo que, apesar dessa coragem no século XVIII, a verdade ficaram é que... os três. Exatamente, a verdade é que quando nós ainda hoje fazemos os presépios, nós continuamos a colocar apenas os três reis magos, porque foi uma tradição muito, muito forte. A determinada altura, já numa época muito posterior, mas a determinada altura até se deram nomes aos reis magos, não é? E, portanto, eram três, e a tradição acabou por ficar. Mas temos que perceber que o que eles representam são os reis de todo o mundo.
E são precisamente os reis que nos levam para outro ponto de chegada desta nossa viagem, o Palácio da Bolsa. Que ligação é esta entre os reis e este Palácio da cidade do Porto? Eu sei, Ana Rita, se calhar fiz aqui uma ligação um bocadinho forçada, mas hoje, neste nosso Por Estes Dias, eu quero trazer aqui alguns belos edifícios do Porto e da região. E um dos belos edifícios, obviamente, da cidade é o Palácio da Bolsa. E permite-me trazê-lo aqui porque o Palácio da Bolsa é a sede da Associação Comercial do Porto, fundada em 1834, no fim da tarde de 24 de dezembro de 1834. Ou seja, é um edifício que está ele próprio muito ligado a esta quadra natalícia, porque o aniversário da Associação Comercial do Porto é, de facto, o dia da véspera de Natal. Ora, é um dos monumentos mais visitados do Porto, um monumento imponente, que vem, em meados e na segunda metade do século XIX, vem sublinhar a importância, o poder, a influência dos homens de negócio da cidade do Porto. Particularmente essa segunda metade do século XIX, em que, enfim, a dinâmica empreendedora do Porto é notável. E por isso os homens de negócio, ela chama-se Associação Comercial do Porto, mas no início junta os comerciantes, os homens da banca, do seguro, os primeiros industriais, todos sob a designação da Associação Comercial do Porto. E é um edifício que por isso vai sublinhar esta importância e por isso ainda hoje nos fascinamos quando entramos no edifício e visitamos o seu interior. Há alguns espaços bem conhecidos, como por exemplo este que estamos agora a ver, o Pátio das Nações, imponente. No teto, vemos aqui também na imagem, estão pintados os brasões dos países com quem Portugal e particularmente o Porto tinham ligações comerciais no século XIX, e daí o Pátio das Nações. Mas depois existem outros fabulosos espaços, enfim, aquela que é a mais conhecida sala da cidade, o Salão Árabe, o Salão Nobre da Associação Comercial do Porto, tem sido palco de tantas iniciativas. Mas, já que estamos a falar de reis, não dos magos, mas dos reis de Portugal, é também aqui no Palácio da Bolsa que nós encontramos aquele que é o espaço público, ou visitável, com mais retratos de reis de Portugal. Mesmo na sala que dá acesso ao Salão Árabe encontramos esta sala, a sala dos retratos reais, e onde estão retratados todos os reis de Portugal, coincidentes com a Associação Comercial do Porto, ou seja, todos os reis ligados ao regime liberal. Desde Dom Pedro IV, que em boa verdade nunca conheceu o Palácio da Bolsa porque ele morre pouco depois do aparecimento da associação, mas depois estão todos os outros, a Dona Maria II, o Dom Pedro V, o Dom Luís, o Dom Carlos, o Dom Manuel, todos os reis de Portugal, coincidentes com o regime liberal e coincidentes com a construção do Palácio da Bolsa. Praticamente todos eles passaram pelo Palácio da Bolsa, a visitar as obras ou já depois do edifício concluído. E por isso, já que estamos a falar de reis, neste caso não dos magos, mas fica aqui o pretexto, por estes dias, é um bom pretexto para marcarmos o início do ano visitando um dos mais belos monumentos da cidade do Porto, que é o Palácio da Bolsa, e também aqui contemplarmos alguns reis. Os reis são mesmo os reis do episódio desta semana. Vamos falar de um concerto de reis que vai acontecer no Teatro Nacional de São João. Sim, continuamos então com outro belíssimo edifício da cidade, neste caso o Teatro Nacional São João. Como tu dizias, vai ter lugar no dia 6 e depois no dia 8, um concerto de reis. É algo muito habitual e muitas das principais instituições ligadas às artes do espetáculo, às artes de palco, e particularmente à música, é muito habitual, um pouco por todo o país, termos, e não só, instituições de outro tipo, mas temos os chamados concertos de reis. E o Teatro Nacional São João vai, de facto, brindar-nos no dia 6 e 8 de janeiro com aquele que é um dos maiores pianistas portugueses, um dos grandes músicos portugueses, que é Pedro Burmester, que vai, obviamente, encantar-nos no interior do Teatro São João, e estamos a ver, de facto, para lá. Vimos a imagem do exterior e agora o interior desta belíssima sala, uma das mais belas salas de espetáculo do nosso país. O Teatro São João, que curiosamente nasce também com a designação de João, uma homenagem ao rei que virá a ser o rei Dom João VI.
ainda príncipe, e foi assim que, no início do século XIX, o teatro é batizado. Importa, contudo, dizer, muita gente pensa que o Teatro Nacional de São João é esse edifício que foi construído no início do século XIX, mas não. No início do século XX, mesmo no início do século XX, o teatro foi praticamente, enfim, consumido por um grande incêndio. Enfim, uma grande tragédia, mas rapidamente a cidade organizou-se, as principais instituições da cidade e muitos particulares, e conseguiu-se que o teatro fosse de novo, não vou dizer reconstruído, porque o aspecto atual não tem a ver com o original, mas fosse construído no seu lugar um novo Teatro São João, que já muito mais próximo dos nossos tempos passou a ser Teatro Nacional. Um projeto de um grande arquiteto da cidade do Porto, que marca o início do século XX no Porto e no país, Marques da Silva, e é de facto um espetáculo, uma sala belíssima. E sim, e aqui que então, dia 6 e dia 8 de janeiro, Pedro Burmester nos vai encantar, socorrendo-se de dois famosíssimos compositores, um checo e outro polaco. O checo é o Leos Janáček, e vai-nos tocar Nas Brumas, uma peça de 1912, e o polaco, que muita gente muitas vezes não associa ao facto de ele ter esta nacionalidade, é nada mais nada menos que Frédéric Chopin, e, enfim, Burmester vai-nos também aqui passar os noturnos de Chopin, e é por isso uma boa forma de brindarmos à entrada do novo ano, em pleno dia 6 dos Reis. Joel, há também motivos para visitar o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Quais são? Ora, também aqui, uma vez mais, um belíssimo edifício, o edifício da Reitoria. É lá, com efeito, como tu dizias, que se encontra o Museu de História Natural da Universidade do Porto. Quando falamos do edifício da Universidade do Porto, já lá vou à exposição que tu pretendes que eu fale, a dupla exposição, e já vamos perceber porque é dupla, mas só chamar a atenção, de facto, para este belo edifício, que os portuenses conhecem muito associado a esta fonte. Aliás, até esta fonte acaba por dar o nome popular da praça, a Praça dos Leões, embora não seja essa a sua designação. A praça é a Praça Gomes Teixeira, foi um grande matemático, foi o primeiro reitor da Universidade do Porto. Só que esta fonte, construída há quando do início da distribuição da água ao domicílio no Porto, foi tão impactante, tornou-se tão simbólica, que ninguém conhece a praça como sendo a Praça Gomes Teixeira, mas sim a Praça dos Leões. E, portanto, esta é a fachada mais conhecida do edifício da Reitoria, era o antigo edifício da Universidade, da Faculdade de Ciência, também da Engenharia, de Economia, mas há já algumas décadas que é o edifício onde se encontra os serviços da Reitoria da Universidade do Porto e, também desde alguns anos, partindo das antigas coleções, das coleções da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e não só, é aqui que nós encontramos, então, o Museu de História Natural, cuja entrada fica exatamente na fachada oposta a esta que estamos agora a ver, voltada para o Jardim da Cordoria. E é por aqui que, de facto, nós podemos aceder a esta nova exposição, que vai estar patente até o dia 15 de fevereiro e que tem esta curiosa designação dupla exposição. E, Ana Rita, não é por acaso. É porque é uma exposição fotográfica, também com conteúdo científico. São fotografias de Sara Correia e da investigadora, da parte científica com a investigadora Alexandra Matias, em torno de 16 pessoas, são 8 gêmeos. E gêmeos dos 12 meses aos 80 anos. E daí dupla exposição, porque portanto, é uma exposição que, enfim, aborda, enfim, os gêmeos em diferentes contextos, do café, a tomarem café ao chá, à maquilhagem, à partilha de histórias, enfim, é uma forma de percebermos o que é isto da vida dos gêmeos, a harmonia, também as diferenças. Enfim, é um convite muito interessante, artístico e científico, em torno desse mundo muito interessante, que é a dos gêmeos verdadeiros. Estamos a falar de gêmeos, daqueles gêmeos que são, enfim,
cópia. Uma fotocópia. Uma fotocópia um do outro. E, portanto, podemos comprovar isso indo até ao Museu de História Natural da Universidade do Porto, no edifício da Reitoria. Até 15 de fevereiro. A entrada é livre. E do centro do Porto vamos precisamente até Lessa da Palmeira, ao Museu Quinta de Santiago. Há também por lá uma exposição. Há também por lá uma exposição e, uma vez mais, um belíssimo edifício. Como tu dizias, em Lessa da Palmeira, é um palacete romântico, revivalista, construído nos finais do século XIX, por uma família que se instala em Lessa da Palmeira, como muitas outras famílias burguesas, aristocráticas, que vão para Lessa da Palmeira aos banhos. Ainda não existia o Porto de Leixões, o que corria entre Lessa da Palmeira e Matosinhos era o rio Lessa, cristalino, despoluído, águas tépidas, porque eram muito retidas pelas areias da foz do rio Lessa. Só que esta família, em vez de aqui se fixar sazonalmente, não, optou mesmo por viver permanentemente. Os Santiago, por isso é que a casa se chama a Casa da Quinta de Santiago, em boa verdade, dos Santiago. E há já muitos anos que foi adquirido, nos anos 60, pela Câmara Municipal de Matosinhos, que já nos finais do século XX adaptou o palacete a um museu de arte, um museu onde estão com grande regularidade expostas as próprias coleções da Câmara Municipal de Matosinhos, mas por vezes exposições temporárias, como é o caso desta, em torno de Agostinho Salgado. É verdade que a Câmara Municipal de Matosinhos é um dos grandes colecionadores de Agostinho Salgado e, por isso, visitando esta exposição, iremos ver muitas das obras que a Câmara Municipal de Matosinhos possui de Agostinho Salgado. Mas, além das obras da autarquia, nesta exposição estão muitas outras obras de outras coleções e não só pintura. Agostinho Salgado notabilizou-se como um dos grandes pintores portugueses da primeira metade do século XX, mas vamos encontrar também outros tipos de trabalhos artísticos, escultura, desenho, de Agostinho Salgado e também muita documentação fotográfica e não só do pintor. Isto porquê? Porque estamos, por esta altura, a comemorar os 120 anos de Agostinho Salgado, que foi de facto um notabilíssimo pintor. A exposição chama-se Agostinho Salgado, onde a luz demora, pintura, memória e ofício. Entre outras coisas, Agostinho Salgado foi professor da Escola de Belas Artes do Porto. Tem aqui um aspecto muito curioso. O Agostinho Salgado vivia muito próximo da Quinta de Santiago. E, portanto, há aqui também uma forte relação de proximidade do próprio museu com o espaço onde Agostinho Salgado viveu e pintou, porque há ali uma série de telas, e remeto novamente para uma época em que o Porto de Leixões ainda não tinha entrado por terra dentro, e Agostinho Salgado pintou muito desse ambiente que nós hoje vamos a Matosinhos ou Lessa e de todo não encontramos, porque pura e simplesmente desapareceu com a construção do Porto de Leixões. Ou seja, o rio Lessa anda na sua fase final, no seu percurso final, o estuário do Lessa, com as suas margens arborizadas, as lavadeiras do rio, enfim, tudo isso e muito mais que nos é retratado nesta exposição comemorativa dos 120 anos de Agostinho Salgado. Joel, terminamos sempre esta viagem olhando para o episódio do Caminhos da História desta semana. Há destaque naturalmente para quê? Olha, para os 80 anos do aeroporto do Porto. Nós já evocamos isso aqui no início de dezembro e agora também os Caminhos da História vêm sublinhar essa efeméride. Estamos com efeito a assinalar 8 décadas de existência do aeroporto do Porto. Uma longa história, desde um pequeno aeródromozinho até um aeroporto que é hoje considerado, na sua escala, um dos melhores do mundo. E já não é uma escala reduzida. Este ano, o aeroporto do Porto terá cerca de 17 milhões de passageiros a passar pelo aeroporto. Mas vamos aproveitar e falar também um pouquinho de uma história que é ainda mais longa que os 80 anos do aeroporto, que é a própria história da aviação, dos voos na cidade do Porto, que, por incrível que pareça, começaram no século XVIII, na Praça da República. Ainda não era a Praça da República, era o Campo Santo Ovídio, com a subida de balões, e será com balões que continuaremos ao longo do século XIX nos jardins do Palácio de Cristal. No início do século XX, os primeiros voos, muito curiosamente ligados ao mundo da comunicação, ao mundo do jornalismo, porque o primeiro avião que sobrevoou a cidade foi numa campanha publicitária de um histórico jornal, que hoje já não existe, da cidade, que era o Comércio do Porto. É sobre isso e muito mais que iremos falar nos Caminhos da História desta semana. É para ver aqui no Porto Canal. Joel,
Obrigada. Obrigado, Ana Rita. Feliz bom ano para ano. ti e Obrigada. feliz ano para todos os nossos espectadores. Obrigada.